A paz do Senhor, meus amados irmãos, aluno do IB, coordenadora Maria de Lourdes, que bom estarmos de volta para ministrar mais uma matéria do curso de Teologia. E nesses próximos quatro sábados, quatro encontros, estaremos falando sobre liderança, que será de suma importância para a vida ministerial dos irmãos. Que Deus os abençoe. Oremos ao Senhor para que Ele nos abençoe nesse primeiro encontro, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder compartilhar, ó Deus, com os alunos, com a coordenadora missionária Maria de Lourdes, ó Deus, por mais um período, Senhor, de encontro, de estudo, de aprendizado, de troca de experiência, ó Deus, para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e sermos canal de bênção para a vida de outras pessoas. Pai, nos abençoa, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, Senhor, trazer, Senhor, compreensão da Tua palavra e daquilo que Deus tem para cada um de nós. Abençoa cada aluno, abençoa suas famílias, abençoa, Senhor, a liderança, Senhor, do Instituto Bíblico. Ó Deus, continua dando vitória ao Teu povo, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, protegendo o Teu povo, Senhor, dessa pandemia. Muito obrigado, continua conosco, nós oramos no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, antes de nós entrarmos na nossa apostila, uma vez que a nossa apostila ela traz como referência, de liderança a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não poderia ser outra, não teria outra figura melhor de referência a falar de liderança que não fosse o mestre. Nós queremos apenas fazer algumas considerações em relação à liderança. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir o objetivo, identificado como sendo para o bem comum, melhor para todos. Então, isso é liderança, a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os melhores objetivos. Poder. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição, mesmo que a pessoa prefira não fazer. Mas o poder lhe é facultado a você fazer com que as pessoas cumpram uma vontade que ele talvez não queira fazer por causa do poder que você exerce. A autoridade já é diferente de poder. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então, observamos que na liderança, a influência pessoal é fundamental, é muito importante. Não é ser autoritário. Uma coisa é ser autoritário, outra coisa é ter autoridade. Outra coisa também muito importante são os paradigmas. Já os paradigmas, nós vamos encontrar na nossa apostila alguma coisa. O que são paradigmas? Paradigmas são padrões psicológicos, modelo que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar a vida, quando usados adequadamente, mas perigosos se o tomarmos de forma absoluta, sem aceitar qualquer possibilidade de mudança. A nossa vida, estamos sempre sofrendo algum tipo de paradigma, algum tipo de mudança. E precisamos estar abertos para essas coisas, aberto para mudanças. E outra coisa também que eu gostaria de deixar é que existem alguns estilos de liderança. Existe, na verdade, três tipos, três estilos de liderança. É a liderança autocrata, onde a ênfase está no líder. Existe a liderança liberal, a ênfase está no subordinado. E existe a liderança autocrata. Liderança autocrata. Na verdade, o líder ele acaba usando um pouquinho de cada uma dessas lideranças, mas não é que há uma regra absoluta, qual é a melhor. É claro que deveríamos usar sempre a liderança democrata. A liderança democrata, a ênfase no líder e no subordinado. Não está só no líder, está no líder e no subordinado.
Na verdade, essa seria a melhor, né? Um líder democrático. Tá? Então, são esses estilos de liderança que eu gostaria de deixar para os irmãos, né? A liderança autocrata, democrata, liberal, né? Que é muito importante. E outra coisa também que eu queria deixar, que para que a gente tenha uma boa liderança é importante que haja uma eficiência na comunicação. Tá? A exigência profissional, currículo, o visual, o aprendizado, a oratória, a voz, a expressão corporal, a expressão facial, tudo isso é muito importante na hora da comunicação. Há pessoas que sabem muito, mas se comunicam mal, não conseguem passar o que querem. Princípios da liderança. Tá? Essas coisas que eu estou passando para vocês não está na nossa apostila. Tá? É uma apostila que eu tenho, né, que eu preparei, e algumas coisas estou acrescentando aí no aprendizado dos irmãos, que sirva aí para a vida dos irmãos, para o ministério, tá? Para a carreira dos irmãos. Então vamos lá, princípios da liderança. É o princípio da visão, você irá aonde a sua visão alcançar. Tá? Ninguém vai além do que a visão alcança. O segundo princípio é o princípio do estabelecimento de metas. É necessário que a gente estabeleça metas. Sem meta, os projetos morrem. O outro princípio, esse princípio nós vamos encontrar na nossa apostila, é o princípio do amor. É a excelência de todas as virtudes. Tá? O outro princípio é o princípio da humildade. É o que vem antes da honra. Outro princípio importante da liderança é o princípio do autocontrole, né? Conhecimento de si mesmo. O outro princípio é a comunicação, fundamental no relacionamento. O outro princípio muito importante é o investimento, né? Confiança no futuro. Você investe porque crê que você vai ter retorno. O outro princípio também muito importante é o princípio da oportunidade. A administração dos bens mais preciosos, o tempo. Né? Outro princípio importante é o princípio da energia, coragem e disposição. O outro princípio também que é muito importante, eu acho fundamental para a liderança, é o poder da resistência, confiança e determinação. Ok? E também o princípio da conscientização, da capacidade individual e coletiva e os desafios da missão. Tá? Muito bem, com isso, são algumas coisas. Depois eu vou passar mais algumas coisas que não tem na apostila, que eu acho interessante a gente dividir com os irmãos. Estarei passando aí nos nossos próximos encontros. Muito bem, falar de liderança requer, antes de tudo, uma reflexão. A mídia cria os mitos segundo seus interesses. A humanidade traz sequela dos líderes que marcaram a história. Não queremos falar ou comentar tipos de líderes cujos valores e conceitos são questionáveis. Nós vamos nos ater à figura de Jesus Cristo. Ó, a figura nossa aqui de reflexão, nosso modelo será a pessoa de Jesus Cristo, que deixou para nós um legado sem igual. Muito bem, origens da liderança. Estamos na parte 1, capítulo 1, necessidade de confirmação. Todo líder ele precisa de ter uma confirmação da sua liderança. Jesus ele também passou por isso e nós vamos encontrar alguns testemunhos, né, que foram dados a respeito da liderança de Jesus. O primeiro testemunho foi o testemunho do próprio Pai. O Pai deu testemunho do seu filho. Né? O Evangelho de João ele é muito enfático em apresentar Deus falando a respeito do seu filho. Quando Jesus estava sendo batizado, esse é meu filho amado em quem me compraz, ali ouvi. João 5,37, nosso Senhor Jesus disse aos seus ouvintes: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. João 5,37. Então, o primeiro testemunho que ratifica, né, ou dá ênfase à liderança de Jesus é justamente o testemunho do Pai. Depois nós temos o testemunho de João,
João Batista, que é o precursor, aquele que veio primeiro, aquele que veio preparando o caminho do Senhor, como o profeta Isaías tinha profetizado a respeito de João Batista, né? Então João Batista dá testemunho de Jesus. Quando Jesus ele vai a João para ser batizado por ele, o João diz assim: eu necessito ser batizado por ti e tu vens a mim para ser batizado, tá? O outro testemunho de João, ele disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele foi o precursor de Jesus, tinha total consciência do seu ministério, né? Excepcional, ele sabia, e ele dá testemunho de que Jesus realmente era o enviado, era o Messias. O terceiro testemunho, né, é o próprio Cristo. Uma coisa interessante é Jesus dá testemunho de si mesmo, né? E dá testemunho de si mesmo. Mas Jesus dá testemunho de si mesmo porque ele tinha autoridade para dar testemunho. Porque ele não falava sobre o seu ministério de alguma coisa que ele ouviu falar de terceiros. Ele falava daquilo que o Pai tinha mandado ele falar. Então ele falava com autoridade, falava com precisão, porque ele falava em nome do Pai, né, que na verdade é a primeira testemunha do seu ministério. Depois nós temos o Espírito Santo, que dá testemunho de Jesus, e que é muito importante, né, na nossa vida também, no nosso ministério. Nós temos o Espírito Santo como nosso testemunho de que nós realmente fomos chamados para a liderança, fomos chamados para determinado ministério. E o ministério de Jesus estava associado à figura, né, à presença incontestável do Espírito Santo em sua vida. Tá? Depois nós temos o testemunho das Escrituras. O Evangelho de Mateus também fala muito sobre isso. Mateus ele sempre reporta o ministério de Jesus para as Escrituras, porque está escrito, né? Porque o profeta falou. Então é sempre levando a confiabilidade do ministério, da liderança de Jesus, para aquilo que estava escrito a respeito dele, né? Então as Escrituras é a quinta testemunha da autoridade que Jesus tinha de líder. E depois nós temos também a sexta testemunha, que é a testemunha dos milagres. Jesus operou muitos milagres. A Bíblia diz que nem todos os milagres que Jesus operou foram registrados. Então, com certeza, talvez não caberia espaço para registrar tanto milagre, tantas pessoas que foram curadas, libertas, transformadas pelo poder da pregação de Jesus. Tá? Então, os milagres era realmente uma confirmação de que Jesus tinha autoridade, Jesus ele estava ali cumprindo o ministério e Jesus era um grande líder. E depois nós temos também o testemunho dos discípulos. Os discípulos acompanhavam Jesus durante todo o seu ministério na terra, viram o que ele fazia, ouviram os seus ensinamentos, creram nele. E quando os líderes religiosos começaram a perseguir o Senhor, ele alertou para as dificuldades que seus seguidores, né, teriam de enfrentar. Muitos de seus prováveis discípulos se afastaram, mas nem todos. Né? Pedro ficou um pouco mais próximo, João, mas para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois todos eles se juntaram novamente e deram um testemunho poderoso, né? Do ministério de Jesus, da liderança de Jesus, do ensinamento de Jesus. Foram um testemunho ocular, né, de que Jesus realmente tinha ensinado para eles. Muito bem. Os líderes de hoje certamente não lideram com a mesma qualificação excepcional de Jesus. Jesus é um exemplo, né? Jesus é um exemplo de liderança, Jesus é um exemplo de pastor, Jesus é um exemplo de mestre, Jesus é o nosso modelo. O problema é que os líderes de hoje esqueceram de uma coisa, nem todos, né, mas muitos parece que estão esquecendo de que quem confirma a liderança
é Deus, é o Espírito Santo que confirma a liderança na vida de um vocacionado, da vida de um chamado para a obra do Senhor, para liderar a sua obra. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, deixa eu só ler aqui para os irmãos se situarem dentro do que nós estamos dizendo, a importância da gente entender que é Deus quem confirma. O homem, ele às vezes tem aptidão, tem capacidade, tem qualidade, mas uma vez falando da obra de Deus, não basta apenas ter qualidade, não basta ter capacidade, não basta ter preparo, tem que ter confirmação. E quem dá essa confirmação é o Espírito Santo. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz aqui a palavra de Deus: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cireneu, Manaém, que fora criado com Herode, o tetrarca, e Saulo. Uma coisa interessante nesse texto, começa dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Tá? Profetas e doutores. Aí diz o versículo 2, servindo eles, os doutores, os profetas, a igreja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja muito abençoada, uma igreja de doutores, de profetas de Deus. O Espírito Santo diz assim, servindo ele, jejuando, uma coisa importante aqui, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Tá? Então, um chamado confirmado pelo Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, por uma igreja que tinha doutores, tinha profeta, uma igreja que orava, uma igreja que buscava a Deus. Não poderia haver um outro resultado, uma igreja que vivia jejuando, buscando o Senhor, do Espírito Santo olhar para Paulo e olhar para Barnabé e ver que esses homens tinham um grande chamado. Então, Paulo é confirmado aqui pelo Espírito Santo de uma obra que Deus tem na vida dele. Hoje, lamentavelmente, nós percebemos que alguns líderes são levantados por um currículo que ostentam. Alguns líderes são levantados, às vezes, não só pelo currículo, mas pela oferta que dá à igreja, ou pelo seu dízimo, ou por qualquer outro tipo de influência para a obra de Deus. Essa obra magnífica, excepcional, maravilhosa. Um líder não pode ser confirmado, não pode ser levantado por nenhum tipo de currículo que ele tenha. Facilita, ajuda, é importante, tá? Ele não pode ser levantado pelo currículo, não pode ser levantado por influência que ele tem, ele não pode ser levantado ou reconhecido líder pela oferta que dá, mas tem que ser levantado pela ação do Espírito Santo. Muito bem. Uma outra coisa muito importante que a gente percebe hoje também, principalmente na juventude que começa a despontar no ministério, é o problema de queimar etapa. Tá? Queimar etapa. Eles querem chegar ao topo muito rápido. Tá? Tem pessoas que têm chamada, a gente percebe isso. Tá? A gente vê potencial, mas alguns não querem esperar o tempo. Tá? E começam então a queimar etapa. Uma coisa que a gente precisamos entender é que ninguém chega ao topo da escada sem escalar. É importante que a gente coloque o pé no primeiro, no segundo, no terceiro, até chegar ao último degrau da escada. Tá? Muito bem. Por exemplo, um exemplo muito clássico que nós temos na palavra de Deus é o exemplo de Davi, que pastoreava a ovelha do seu pai, tá? E que matou um leão, matou um urso,
depois matou Golias, passou um tempo na caverna de Adulão, fugindo de Saul, perseguido terrivelmente pelo exército de Saul. Depois ele quando Saul morre, Davi então começa a reinar sobre Judá, só sobre a tribo de Judá. E mais tarde, então, ele é constituído rei em todo Israel. Tá? Então observa a etapa que Davi foi foi atravessando até chegar a rei de todo Israel. Então isso é muito importante. Agora, um sinal de alerta. Quando o candidato se apresenta como salvador da pátria, isso é um perigo muito grande. Tem pessoas que chegam na igreja, né, assumir um trabalho, assumir uma liderança de um departamento, assumir a liderança de uma congregação, e ele vê tudo errado, né, dentro da sua ótica, e diz assim: eu vim aqui para consertar, esquecendo tudo que foi feito anteriormente, com dificuldade, né, com a capacidade que o dirigente anterior, o líder anterior tinha na mão. Ele fez o que pôde. Aí chega um aventureiro, né, que diz que chegou para resolver o problema. Esse líder é um líder soberbo, né? É um líder soberbo, que não reconhece trabalho de outro. Uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é para não apagar a história do outro, né? Nunca devemos apagar a história de quem chegou primeiro. Muito bem. Reconhecimento aos que vieram antes de nós. Aí nós já estamos já na página 13, prestando reconhecimento aos que vieram antes de nós. Como eu estava dizendo, tem pessoas que chegam na igreja, não? Chega na frente do departamento, seja de criança, ou o departamento de adolescente, ou o departamento de ensino, a escola bíblica dominical. Ele chegou com uma outra visão. Não é que a visão que ele está trazendo seja errado. Cada um tem uma maneira de trabalhar, e isso deve ser respeitado. Tá? Mas ele chega com essa outra visão, querendo apagar totalmente toda a história que foi construída ao longo de 10, 20, 30, 50 anos e que estava funcionando até aquele presente momento. Não é errado, quando a gente assume um trabalho, querer implantar uma visão que talvez Deus tenha nos dado. Mas precisamos ter a humildade, tá? Precisamos ter muito cuidado ao implantar uma visão que Deus está nos dando em cima de um trabalho que já está funcionando. Tá? Precisamos ter muito cuidado, porque antes de nós assumirmos o trabalho já vinha sendo feito, estava acontecendo. Talvez com dificuldade, mas estava acontecendo. Quando a gente assume um trabalho no reino, a gente vem para somar, para contribuir, colocar mais uma pedra, fazer aquele trabalho funcionar talvez um pouco melhor do que estava funcionando antes. Tá? Nós temos que entender isso. Reconhecimento aos que vieram antes de nós. Tá? Exemplo, quando Deus fala com Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 3, 4, Deus traz a memória para Isaac, assim, eu sou Deus de teu pai Abraão. Então Deus não apaga a história de Abraão. Quando Deus fala com Jacó no capítulo 28, Deus diz assim, olha, eu sou Deus de teu pai, eu sou Deus de Abraão e Deus de Isaac, teu pai. Quando Deus fala com Moisés, Deus diz assim, olha, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu vi o sofrimento do meu povo e desci para livrar o meu povo. Tá? Aí quando Deus chama Josué, né, Deus diz assim para Josué, levanta-te, pois agora, pois Moisés, o meu servo, é morto. Então, só depois que Moisés morre, que Deus agora passa a tratar com Josué como líder. Josué provavelmente tinha um potencial, né, uma liderança forte, mas só a partir do momento que o servo de Deus, né, Moisés, morre, que Deus então coloca Josué, né, como um novo líder. Então a gente observa que
Deus falou enfaticamente para Josué: olha, não te esqueça de tudo que Moisés, meu servo, te ensinou. Tá? Não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e de noite, para ter os cuidados de fazer tudo quanto nele está escrito. Tá? Deus traz à memória de Josué que o relacionamento que Moisés tinha com ele, ninguém teve igual, e que ele deve seguir os passos de Moisés, obedecendo a palavra, obedecendo o mandamento, para que também tenha sucesso no seu ministério. Tá? Então, isso é muito importante, reconhecer os que vieram antes de nós. Se hoje a igreja, a Assembleia de Deus, né, existe, é porque alguns missionários vieram de fora e implantaram a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil. E essa história não pode ser apagada, né? Tem que ser lembrada, tem que ser reconhecida, e nós que chegamos, né, depois devemos gratidão. Né? Eu acho que quando fala de reconhecimento, eu acho que a palavra seria essa: gratidão aos que vieram antes de nós. Muito bem, agora na página que na verdade o título diz assim: prestando reconhecimento aos que vieram antes de nós, gigantes do passado. Irmão, gigantes do passado. Vocês imaginam desbravar o interior do norte, desbravar Belém, aonde a Assembleia de Deus começou, que 100 anos atrás a cidade ainda era muito precária, onde havia o perigo, de malária, havia o perigo das feras, das onças, e Daniel Berg e Gunnar Wing, eles desbravaram as matas do norte ali, Belém, Manaus, pregando a palavra do Senhor, né, com ousadia, e Deus confirmando a obra, e o trabalho cresceu para a glória do nome do Senhor. Então são realmente gigantes do passado, e que nós não podemos apagar. É uma coisa interessante que nós vamos observar aqui no texto. Jesus, ele queria que os seus discípulos soubessem que tinha um débito de gratidão para com aqueles que haviam trabalhado antes deles. Quando a Bíblia diz que os campos estão brancos para a ceifa, nós não podemos esquecer dos escribas, dos sacerdotes, dos profetas, os que vieram antes, que foram fiéis ao Senhor, foram fiéis à sua palavra, e que permitiram que a palavra de Deus fosse pregada, fosse ensinada, e até que chegasse então o advento do Messias. Tá ok? Muito bem. Uma coisa importante é como prestar reconhecimento aos outros. Como prestar reconhecimento? Isso é fundamental na vida de um líder. Nós nunca podemos esquecer, irmão, de prestar reconhecimento às pessoas que têm chamada, que têm talento, que estão trabalhando ou que já trabalharam. Se como líder desejamos seguir a Jesus, devemos, como ele, reconhecer o valor dos outros. Lembremos alguns fatos que podem ajudar-nos a fazê-lo. Todo talento e capacidade é dom de Deus. Todo talento e capacidade é dom de Deus. A gente vai para uma escola, um seminário, a gente vai para a escola para se preparar. Se preparar para a vida, se preparar para a obra ministerial, se preparar para um curso. A gente vai lá para adquirir um material para nos preparar para o desafio, para a nossa meta, para o nosso objetivo. Tá? E precisamos entender que o talento e a capacidade é diferente do preparo. Talento é Deus quem nos dá, é dom de Deus. A um ele dá 1, a outro ele dá 2, a outro ele dá 5. Tá? Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. O homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhe for dado. João 3,27. Ele sabia ele sabia que ter vindo como precursor, João Batista, de Jesus, não tinha sido iniciativa sua. Deus o tinha dotado para essa missão. Hoje, nós estamos na obra do Senhor, estamos trabalhando para Jesus. Você talvez aí na frente do departamento infantil, ou talvez na frente da escola bíblica dominical, ou na frente do evangelismo. Talvez você nem imaginava na sua vida, meu irmão, de estar hoje na frente dessa obra tão maravilhosa. A gente nem imaginava. Eu não imaginava que hoje eu seria um ministro do Evangelho. Passava na minha cabeça isso. Isso é que talento que Deus me concedeu, e eu devo ser grato a Ele por isso. É dom de Deus. E precisamos ter essa consciência do que nós temos, a capacidade de liderar. Isso foi Deus que nos deu. E isso deve nos tornar cada vez mais humildes. Outra coisa, não fizemos nada para adquirir essa capacidade, tá? De liderança. Nós não fizemos nada. Mas eu fiz um seminário, eu fiz bacharel, eu fiz doutorado em teologia. Você tem preparo, capacidade. Preparo, o homem é que busca. Capacidade é Deus quem dá. Porque as pessoas podem ter muito preparo e não estar capacitado para cumprir o ministério que é Deus quem dá, é Deus quem escolhe, é Deus quem separa. Tá? Não fizemos nada para adquirir nossa capacidade de liderança. Ninguém conquista um presente. Não? Dom é presente. Então, essa capacidade é um presente de Deus. Quando alguém recebe o dom de liderar, é uma questão de graça e não de mérito. Não há mérito nenhum. Irmãos, imagina que mérito tinha Pedro, ou que mérito tinha Tiago, ou que mérito tinha esses homens para se tornarem apóstolo, representante de Jesus. Nenhum. Mas Deus achou graça e chamou, e se tornaram homens cheios da graça, de autoridade, sabedoria, de poder, para dar continuidade ao ministério que Jesus começou. Esse presente que nos é dado não deve ser motivo para vanglória. Tem muita gente se vangloriando de coisas que na verdade não deveriam se vangloriar, deveriam transferir ou passar a glória de tudo que ele consegue fazer, cantar, pregar, orar, dirigir, deveria passar a glória para quem é digno, e tem pessoas que ficam se vangloriando ou batendo no peito porque faz alguma coisa. Falta humildade. Precisamos entender que tudo que nós temos é fruto da bondade de Deus. Um canta, outro prega, outro dirige, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor. Devemos reconhecer e agradecer aquele que nos ajudar a desenvolver nossas capacidades. Isso é gratidão. Conforme nós falamos ainda há pouco, reconhecimento dos que vieram antes. Gratidão. Agradecer sempre é uma atitude nobre. A gratidão é uma atitude muito nobre, é uma virtude muito nobre na vida das pessoas, que reconhece que se chegou aonde estão porque alguém lhe estendeu as mãos para que conseguisse chegar até lá. Numa competição, ninguém levanta o troféu sozinho, ninguém conquista sozinho. Até o corredor, a pessoa que corre uma corrida de 100 metros ou de 200 metros, quando ela conquista a sua medalha, ela precisa entender que tem a opção de gente por detrás daquela conquista, o seu treinador, o seu nutricionista, muita gente por detrás para fazer a pessoa conseguir a sua medalha. Muito bem, eu pulei aqui uma coisa importante, deixa eu voltar aqui. É o princípio 1, o primeiro princípio. Jesus foi confirmado como líder antes de poder liderar. O mesmo deve acontecer conosco. Antes de liderar, precisamos ser confirmados como líder. Tá?
E para isso é necessário que a gente tenha testemunho, como disse Paulo, escrevendo lá na carta a Timóteo, ele diz assim, é importante que tenhamos bom testemunho dos de dentro e dos de fora também. Quando Paulo está falando para Timóteo, para que ele tenha testemunho dos de fora, para que não caia na tentação do diabo, tá? Da soberba, de achar que faz porque é capaz, Paulo está dizendo para Timóteo que é muito importante o testemunho dos de fora, significa assim, é importante que eu me preocupe com o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Isso significa reputação. O que as pessoas pensam a meu respeito? Não importa o meu traje, não importa a minha gravata, não importa a minha Bíblia de estudo. O que as pessoas pensam a meu respeito? Como é que está sendo a minha reputação aonde eu moro? Como é que é a minha reputação no meu trabalho? Como é que é a minha reputação na minha igreja, na minha congregação? O que as pessoas pensam a respeito de mim? Tá? Não devemos nos preocupar apenas com a nossa locução, com a nossa facilidade de pensamento, de formular uma ideia. Não devemos nos preocupar só com a nossa retórica, devemos nos preocupar sim com aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé. Tá? É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, você precisa ter cuidado, tá? E ter também a aprovação dos de fora. Porque às vezes os de dentro, os que estão perto ali, não sabem o que acontece com a nossa vida quando nós estamos um pouco mais afastados, quando a gente está distante. Ó. Então, o nosso testemunho tem que ser tanto para os de dentro, como também para os de fora. Tá? Muito bem. Qualidade da liderança. Qualidades da liderança. Capítulo 3. O líder como pastor. Pastor, vamos ler lá no Evangelho de João, a figura do pastor Jesus Cristo. O que João está falando de Jesus? Não? Como pastor. Na verdade, é o próprio Jesus que se expressa que ele é o bom pastor. Não? Aqui, capítulo 10 do Evangelho de João, você pode estar lendo aí. Não? Diz assim, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e ele vai dizer que ele é a própria porta. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Tá? Eu creio que deve ser essa preocupação, não? Deve ser essa preocupação do líder, não? Do líder evangélico, do líder cristão. Ter o cuidado com as suas ovelhas, conhecê-las de perto e ser conhecida delas também. Não? Isso é muito importante. Eu achei interessante uma colocação que o comentarista colocou aqui na nossa lição, né? A nossa apostila, diz assim, eu tinha terminado de almoçar com Bob, diretor executivo de uma importante instituição bancária. Quando saímos do refeitório dos executivos, passamos por uma série de escritório. O banqueiro parou para cumprimentar a recepcionista e perguntou-lhe sobre a saúde do marido, que ele sabia estar hospitalizado. Depois, quando chegamos ao elevador, cumprimentou pelo nome dos funcionários do banco, que o estava esperando lá. Finalmente, já em frente ao banco, chamou o guarda pelo nome e perguntou pela esposa, citando também o nome dela. A gente vê o cuidado de um verdadeiro líder.
né? Ele busca um relacionamento próximo, né? Não aquele relacionamento afastado só para mostrar que está preocupado. Não, ele busca realmente uma aproximação, quer saber como a pessoa está, como está a família, como estão os seus problemas, seus sentimentos, seu coração, suas crises, suas frustrações. Esse é o papel do verdadeiro líder. Ele se preocupa com a sua equipe, se preocupa com seus liderados. E nós vemos aqui o texto bíblico, uma vez que estamos falando de Jesus como o nosso modelo de líder, Jesus ele chama as suas ovelhas, cada um pelo seu nome. Que nem acabamos de ler aqui, esse empresário, né, que conhecia as pessoas, recepcionista, o marido. Que coisa linda a gente perceber que ainda existem pessoas que se preocupam com pessoas. Nós temos que ter muito cuidado, a gente que temos chamado para liderar, para a gente não ficar preocupado com estatística e esquecer de pessoas. Né? A gente tem que ter muito cuidado. A gente fica preocupado com o número, fica preocupado com casa cheia, fica preocupado com a igreja superlotada e esquecemos de nos preocupar com pessoas, né, que estão ali, às vezes precisando de um abraço, de uma palavra. E à medida que uma igreja cresce muito, né, a gente não consegue guardar nome de todo mundo, a gente não consegue dar a atenção necessária para todo mundo. Imagina, como diz aqui a própria lição, né, a própria apostila, uma igreja com 200 membros, né, fora a membresia, os auxiliares, os assistentes, você dá atenção a esses 2.000 membros. É impossível, é impossível. Por isso é importante, quando uma igreja cresce muito, o líder delegar, em seu nome, fazer com que aqueles que estão sendo delegados à autoridade para responder em nome do pastor, fale sempre no nome do pastor. Olha, estou aqui no nome do pastor que não pôde estar aqui, mas está muito preocupado com a situação do irmão, está muito preocupado com a situação da irmã, e mandou falar para a irmã, mandou falar para o irmão que o que o irmão precisar pode contar com ele. Tá? Então é necessário que haja esse cuidado por parte da liderança, porque nós lidamos com pessoa, nós não lidamos com estatística apenas, né? A gente lida com o ser humano, e o ser humano tem suas necessidades, e é preciso que a gente se preocupe com isso. E a ovelha é um animal muito frágil. A ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de defesa, não tem mecanismo nenhum de ataque, não tem garras, não tem uma mandíbula forte, não tem força, muito fraca. Mas uma coisa que a ovelha tem é uma boa audição. A audição da ovelha é muito boa. É por isso o texto bíblico que nós acabamos de ler diz que o pastor, ele chama as suas ovelhas, cada uma pelo seu nome. Esse é o cuidado que o líder deve ter com o rebanho, deve ter com o rebanho, conhecer as suas ovelhas pelo nome. O pastor, ele deve apacentar a sua ovelha. Quando Jesus ressuscitou, ele chegou e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. O que Jesus disse para Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Tá? Muito bem.